The Walking Dead? Zumbi? Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Bom, um zumbi é um morto-vivo, não é? Mas o que é vida? Morto. Vivo. Morto. Vivo. E aí, bioligados? A pergunta de hoje: como que a gente classifica o que é ou não um ser vivo? Parece uma pergunta fácil, né? Mas na verdade não é bem assim. Então fica comigo que hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os seres vivos. E detalhe, essa aula é muito importante porque é uma base para diversos outros estudos da biologia, que como o próprio nome já diz, é o estudo da vida. Então, o que é um ser vivo? Às vezes a gente vê reportagens na TV ou na internet falando que pode ser que já tenha existido vida em Marte. E aí você logo pensa: meu Deus, marcianos, ETs. Mas não é bem disso que a gente está falando, né? Existem seres vivos que são minúsculos, a gente só consegue enxergar com a ajuda de um microscópio muito bom. E um ser desses minúsculos já seria um grande achado em Marte. Então não é bem por aí, não. Mas então, como que a gente classifica um ser vivo? O que é ou não? Será que se mexer é um ser vivo, se ficar parado é morto? Existem algumas características que podem ser observadas em seres vivos. Mas então, como que a ciência classifica o que é um ser vivo? Também não é tão simples assim, mas a gente pode observar algumas características gerais que a gente vai ver aqui agora. A primeira característica é composição química. Os seres vivos apresentam em sua composição química elementos que são mais frequentes, que podem ser representados por essa sigla aqui, CHOMPs. É uma manha para decorar também. O que significa CHOMPs? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os elementos mais frequentes na composição dos seres vivos, além de outros elementos em menor quantidade. Por exemplo, a composição química de um ser humano adulto aproximadamente é de 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio e 4% de outros elementos, aproximadamente. Esses elementos são fundamentais para a formação de substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais, e orgânicas, como as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas. E essas substâncias são essenciais para o metabolismo. Mas o que é metabolismo? Metabolismo é a próxima característica que a gente pode observar num ser vivo. E o que é isso? São as reações químicas que acontecem no interior dos organismos vivos. Essas transformações permitem que o organismo cresça, tenha energia, se regenere, entre outras possibilidades. As reações metabólicas podem ser de construção ou síntese, chamadas de anabolismo, ou de destruição ou quebra, chamadas de catabolismo. As reações anabólicas são endotérmicas, ou seja, endo, dentro. Consome, absorve energia para acontecer. Já as relações catabólicas são exotérmicas, para fora, exo, ou seja, elas liberam, fornecem energia para acontecer. E um macete para lembrar o que é anabolismo, qual que constrói, qual que destrói, é meio bobo, mas para mim serve. Catabolismo me lembra catabum, uma explosão, ou seja, destruição, quebrou. E o outro que sobra é o anabolismo, que é a construção. Então, como na imagem aqui, o catabolismo, você tem uma molécula que é quebrada em moléculas simples. Já no anabolismo, você tem moléculas simples que são unidas, construídas, né? Que são usadas para construir uma molécula complexa. É meio que o contrário um do outro, né? Por exemplo, a galerinha aí que gosta de malhar, de ficar forte, o que está acontecendo nesse músculo para ele crescer tanto assim? Anabolismo, a formação de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Então, se você está treinando o seu músculo e está suplementando de forma suficiente, você vai ter anabolismo, crescimento da massa muscular. Agora, se você está treinando ali muito, mas não está ingerindo as moléculas suficientes
ali para te dar suplementação, vai ter o catabolismo e aí você vai perder massa muscular, vai destruir moléculas complexas em moléculas simples. Tá bom, já entendi que o ser humano tem esse tipo de metabolismo aí. Mas e os outros seres vivos? As plantas, por exemplo, fazem fotossíntese, que é um processo de anabolismo. Por quê? Porque eles estão consumindo a energia da luz solar para transformar CO2 e água em glicose para a sua nutrição. E um exemplo de catabolismo é a respiração celular, realizada por quase todos os seres vivos, excluindo os vírus. E ela é usada para os organismos obterem energia, como catabum, destruindo a molécula de glicose e obtendo assim ATP, energia. A gente vai ver um pouco mais disso aprofundado nas próximas aulas. Se eu fosse você, eu já me inscrevia aí no canal. Uma outra característica para a gente definir o que é um ser vivo é a célula. Um ser vivo deve ser delimitado em um compartimento, possibilite dele manter o seu meio interno estável e realizar trocas com o meio externo. E esse compartimento se chama célula. Podemos encontrá-la em todos os organismos vivos, exceto os vírus, novamente. O organismo pode ser formado por uma célula, ou seja, unicelular, ou por várias células, pluricelular, muitas, né? E quando o organismo tem uma célula mais complexa, com um núcleo, ele é chamado de eucarionte. Já quando ele tem uma estrutura mais simples e sem núcleo, procarionte. A próxima característica para classificar um ser vivo é a nutrição. Todo ser que vive precisa de comida, né, gente? Agora eu falei só a língua, né? Tem gente aí que quando não come, vira uma bomba relógio, prestes a explodir. E todo ser que vive precisa de se alimentar de alguma forma, né? Bom, mas uma árvore não tem boca igual a gente, então como que cada ser vivo se alimenta? A gente já sabe como que é o nosso jeito, mas e os outros seres vivos? A nutrição desses seres que eu acabei de citar, como plantas, algas e algumas bactérias, é chamada de autótrofa ou autotrófica. Os seres autótrofos, como o próprio nome diz, não se assuste. Auto, próprio, trofo, alimento. Então, ele produz o seu próprio alimento. Eles são capazes de retirar moléculas orgânicas do meio onde eles estão e transformar isso em alimento para eles mesmos. Um exemplo da nutrição autótrofa é a fotossíntese. Agora, nós, os fungos, alguns protozoários, bactérias, somos seres heterótrofos ou heterotróficos. Hétero, outro, diferente. Então a gente precisa se alimentar de outro ser para obter essa matéria orgânica que a gente precisa, o nosso alimento. Ou seja, nutrição é uma característica fundamental de um ser vivo. Vamos para a próxima então. Reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, ou seja, deixar descendentes. Existe a reprodução assexuada, e quando tem esse A antes da palavra, significa não. Então é uma reprodução que não é sexuada, ou seja, é feita por um organismo só. Um exemplo é a planária, que se você cortar ela em vários pedaços, cada um dos pedaços vai virar uma outra planária, igualzinha a essa aqui que foi cortada. Um outro exemplo é a divisão binária das bactérias, onde uma aumenta de tamanho, se divide e dá origem a duas idênticas. Ou seja, a reprodução assexuada produz clones de si mesmo e é feita por um organismo só. Já a reprodução sexuada, que é inclusive a do ser humano, necessita de dois organismos para se reproduzirem, um gameta feminino e um gameta masculino. Nessa reprodução, metade das características vem do pai e metade da mãe. Assim, é produzido muito mais variabilidade genética. Na reprodução sexuada, os indivíduos são semelhantes, mas não idênticos. Igual você, herdou características do seu pai e outras da sua mãe. Outra característica dos seres vivos é a irritabilidade. Agora você se identificou, né? Não, mas não é bem disso que a gente está falando. Irritabilidade é a capacidade de reagir a estímulos, como por exemplo, quando a gente entra num lugar iluminado, nossa pupila se contrai, fica pequenininha. Já quando a gente está num ambiente sem luz, nossa pupila se dilata. Isso é uma reação a um estímulo luminoso. Outro exemplo é quando a gente está num lugar bem frio e nosso pelo
fica todo arrepiado. Isso também é uma reação a um estímulo de temperatura. Um outro exemplo é a planta carnívora, que parece que tem boca, mas na verdade não é uma boca. Mas quando você toca, quando ela sente o toque de um inseto ou de algo, ela se contrai. Isso é uma reação ao toque. E assim, todos os seres vivos reagem a estímulos. Outra característica dos seres vivos é o material genético. Nele contém toda a informação que dá as características do indivíduo, como por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o formato do rosto, se você é baixinho ou alto. Por meio do material genético, é possível transmitir características suas aos seus descendentes, e isso é chamado de hereditariedade. Esse material é formado pelos ácidos nucleicos, os conhecidos DNA e RNA, que podem ser encontrados no núcleo das células eucariontes ou no citoplasma das células procariontes. O cromossomo, como vemos nessa imagem, é um DNA associado a proteínas que fica bem compactado, diminuindo seu tamanho. O DNA é uma dupla fita com genes, que são regiões responsáveis por determinar as características do indivíduo. A molécula de RNA é uma fita simples formada com base no DNA e responsável pela síntese de proteínas. Agora nós vamos para a última característica que a gente vai falar aqui hoje sobre os seres vivos. Mas se você estiver gostando do vídeo, deixa um joinha aqui para eu saber. Vamos continuar então. A última característica é a evolução. Todo ser vivo está sujeito a modificações que acontecem ao longo do tempo. Isso é evolução. E essas modificações podem ser transmitidas a seus descendentes. Um exemplo de evolução são as bactérias, que podem se tornar resistentes a antibióticos. No início do tratamento com antibióticos, algumas bactérias morrem, mas podem existir algumas que são mais resistentes ao tratamento. E aí, se a gente não toma um antibiótico da forma que o médico receitou, essas bactérias resistentes podem sobreviver e dar origem a novos descendentes com essa característica de resistência. Surge então uma nova população de bactérias resistente àquele antibiótico, que pode ter pouco ou nenhum efeito sobre elas. Um outro exemplo de evolução são as variantes do coronavírus. Os vírus têm grande capacidade de mutação e isso torna difícil produzir uma vacina que seja eficiente para doenças causadas por eles, como a AIDS, a gripe e também a Covid-19. Agora, peraí, você ficou com alguma dúvida? Se ficou, deixa um comentário aqui com sua dúvida que eu vou te responder. E qual conteúdo que você quer ver nas próximas aulas? Deixa aqui também que eu vou ler tudo. Se você gostou dessa aula, se inscreve aí no canal para me ajudar e até mais! Just trying to get something.